Um bom franqueado, ele tem que ter um espírito empreendedor. Ele tem que investir nele, novos conhecimentos, tecnologias, ele tem que estar atento. Conheça uma das melhores redes franqueadoras do Brasil. 46 anos de história, 31 anos no franchising, 25 selos de excelências consecutivos e melhor franqueador do ano 2023, segundo a BF. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guia-se. A Guia-se é uma rede de franquias de agências digitais e patrocinadora desse podcast. E me permite que eu possa trazer pessoas aqui fantásticas para falar de franquias, para falar de empreendedorismo. Então fica aí até o final. Dá uma olhada, vê se já está inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário também. E se você ficar até o final, eu vou te dar um brinde. Não adianta pular, você tem que assistir, mesmo que seja na velocidade 2. Então vamos lá? João, muito obrigado por estar aqui comigo. É uma honra ter uma pessoa como você aqui no nosso podcast, falando sobre empreendedorismo, franquias e vida, principalmente, né, meu querido? Eu que agradeço, Zé. Antes de mais nada, né, estar com um amigo. Então, Sim. É um bate-papo entre amigos. Sim. E é uma honra. E, João, vamos começar. Uma das coisas que eu acho que encanta as pessoas são as histórias. Histórias de pessoas batalhadoras que conseguiram vencer, que conseguiram ter o seu sucesso, construir a sua carreira de uma maneira honrosa, trabalhando muito duro. Então, comece contando a sua carreira pra gente. Nossa, isso, a gente vai ter que muita coisa para falar. Não tem né? problema, é isso aí mesmo. Então, vamos lá, rapidinho aqui. João Batista, sou pai do Gabriel e da Clara. Sim. E casado com a Elise, o amor da minha vida. Sim. Então, antes de mais nada, acho que já me define um pouco. Então, quando eu penso em família, penso... É minha essência. Sim. Então, vamos lá. Comecei minha carreira com franchising há 31 anos. 32 anos, para ser mais preciso. Né? E estou no Rei do Mate desde 1998. Então, o franchising sempre fez parte da minha vida. Sim. Né? Comecei minha carreira em outra jornada, sou administrador de empresas. Né? Eu trabalhava numa empresa de consultoria de gestão de negócios, onde me deu muita visão empresarial, de formatação, de negócios, business. E o franchising surgiu na minha vida de uma maneira muito louca, Zé. Teve uma empresa europeia que estava vindo para o Brasil e estava querendo arranjar um sócio investidor, mas queria entender o mercado do Brasil. Ele contratou uma empresa de consultoria para fazer todo um estudo de viabilidade e prospecção, entender o mercado e como que aquela indústria poderia ou não estar presente no Brasil. Sim. E eles me contrataram para fazer parte desse projeto, né? Essa empresa de consultoria. E no final, quando a gente fez todo o estudo, apresentamos a realidade, as pessoas queriam que no final a empresa de consultoria que tinha feito todo aquele trabalho, que fosse o sócio deles. Né? E foi assim que Mas era uma empresa de franquia? Não era uma empresa de franquia, era uma indústria de produtos de higiene e limpeza institucional. E era espanhola e estava presente em 11 países. Aí eu fui para a Espanha para conhecer o que eles faziam lá e eles conseguiam vender o produto com serviço, agregando a marca, mas em vários distribuidores. Mas o produto estava lá. No Brasil eu vi que aquilo não ia funcionar, porque era um mercado completamente diferente, onde o preço era avaliado antes da qualidade, da produtividade, né? Ia ser mais um produto na prateleira. Como que a gente conseguia ter representantes para falar da qualidade, dos valores daquele produto e não apenas o preço, que era um produto que custava muito mais caro. E aí foi assim que eu cheguei no franchising. Aí fui pesquisar que existia um sistema, lendo livros do Marcelo Scherto, do Marcos Riso, né? Descobri que tinha uma Associação Brasileira de Franchising. E naquela época foi 1990, 91 para ser mais preciso. Era o boom do franchising no Brasil, né? Quando começando, tinha poucas empresas de consultoria, mas o franchising estava começando a tomar uma força. Sim. Eu comecei a ligar para as empresas de consultoria para me ajudar. E nenhuma conseguia me atender. Aí liguei lá para o pessoal da Scherto, né, com o Marcelo, só daqui a 6 meses. Liguei para a Francap, André. Sim, né? Porque na época era Daniel Citron.
tá Sim. bom? O André Friedenheim entrou depois. bem depois. E aí, na hora que liguei para outros e ninguém podia. Tudo era só para 6 meses, só que eu tinha um negócio, a gente tinha que colocar a fábrica estava montada e tinha que arranjar um canal de distribuição. Não tinha. Peguei os livros e eu mesmo lá estudei e formatar. Em um ano tinha 100 franquias. Saímos em revista, saímos em tudo. E ao mesmo tempo que a gente fez isso, eu descobri que eu tinha feito coisas erradas também, porque eu não tinha experiência. Né? Então E aí eu queria me aproximar de pessoas para saber que o que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. Então acho que eu vou dar a primeira mensagem da minha jornada. Acho que minha jornada começa aí. Eu descobri que tinha uma associação, a ABF, Associação Brasileira de Franchise. Era uma salinha pequena, ficava no Paraíso, era uma casa lá, e cheio de dúvidas. Puxa vida, será que eu estou fazendo está certo? O que eu posso melhorar? E aí, quando de repente conheci outras pessoas que tinham as mesmas dúvidas que eu, alguns já tinham soluções, já tinham passado pelo que eu tinha passado, e outros estavam querendo um pouco da minha experiência. Olha que loucura, eu cheio de dúvidas e no final, e aí eu consegui um ambiente de troca. E me deu uma segurança, e eu me agarrei na associação, participando da associação, compartilhando e conhecendo gente maravilhosa. Empreendedores que hoje estão no mercado, né, que estavam começando, que eram sempre referências. Né? Foi assim que eu cheguei perto do... Viraram amigo das pessoas. O Arthur Grimbal, o Ricardo Bomeni, e eu posso dizer Carlos Wieser, eu posso dizer para você uma infinidade. E eram pessoas que estavam começando e fomentando. Que me permitiu chegar perto de pessoas como você. Vou falar para você, o João, ele além de assim, ser uma pessoa extremamente, como posso dizer, que doa conhecimento, que compartilha o seu conhecimento, sua essência. Então, assim, a ABF faz isso com a gente. Ela é uma, assim, eu falo que é a maior quantidade de pessoas legais por metro quadrado. Mas sabe o que acontece? É porque eu recebi isso. Na hora que eu mais precisava, estava lá. E no final, eu comecei a me envolver. E a gente falava muito, a associação sempre teve como um princípio desenvolver um franchise ético, profissional, um bom ambiente de negócio. Então a gente falava para as pessoas, ter um bom ambiente, ter um franchise ético, profissional, só que a gente não ensinava como. Foi assim que eu entrei também. Na época o presidente era o Bernard Jäger. Gente, eu estou falando coisa de 30 anos, tá? Bernard Jäger. Eu falei, pô, Bernard, a gente fica aqui, tá? E a BF tinha uns cursos conhecendo o franchise, que era um curso de 1 hora, tá? Eu falei, a gente fala, vamos... E aí ele falou, João, então coloca um projeto. Aí pegamos e montei um projeto. Aí criamos o curso Entendendo Franchising, e daí eu tive uma ideia, fui nomeado diretor de curso e eventos, então eu fiquei como diretor de curso e eventos da BF por 11 anos. Nossa. Né? Aí nós criamos, então na época, chamava CAF, que é o curso avançado de franchising, onde a gente dava todas as diretrizes em 10 módulos, que existe até hoje esse curso, só que agora está com outro nome, acho que é CEF, se não trai a memória, mudou o nome da BF, Sim. Mas o curso é o mesmo. Então, chamei todas as lideranças, as pessoas que mais conheciam. Uma coisa eu, João, falar a minha opinião pessoal, João Batista, e a minha visão. A outra coisa é a instituição, né, a associação, ter uma coluna, uma linha mestra, aonde a gente passa os valores e os princípios. Então, ninguém estava lá para se vender. Eu vou vender, meu curso, não. Era um curso da ABF, que tinha que ter toda uma estrutura, uma diretriz, com as melhores pessoas do mercado para falar daquele tema. Sim. Criamos, assim, o CAF, né? E aí eu tive a contribuição de gente maravilhosa, né? De Melita Prado, Naro, né? O Ana Vec, o Stockler, tá certo? E o Fernando José Fernandes. Gente, os monstros do franchise. Né? O Adir Ribeiro, Sim. Depois, né, participar. Pessoas de referência, a Cláudia Bittencourt. Tá? Eu posso te dizer, participar para ajudar a estruturar esse curso. Olha que interessante. Concorrentes. Pessoas do mercado e tudo, mas como que a gente imagina um franchising? Quais são os cuidados que a gente deveria estar tomando? E aí começou esse processo de profissionalização do sistema de franchising. E a ABF teve uma grande vantagem. Eu tive uma grande sorte. Todos os diretores, todos os parceiros, os presidentes, as pessoas do bem, que tinham esse objetivo comum de construir algo. E dava espaço. Deixar o legado. Deixar o legado. E foi assim que minha
minha jornada começou. E como eu recebi muito de todo mundo, o mínimo que eu posso fazer é retribuir aquilo que eu também recebi. Então, na realidade, eu não faço nada demais do que apenas passar para frente aquilo que eu aprendi com outros. Legal. Você participou também do MBA? A BF hoje apoia alguns MBAs, né? Acho que da FIA. Da FIA Provar, fui eu que montei junto nessa jornada na última gestão. Sim. Né? Era um projeto que eu já tinha lá há muito tempo, já tinha um CAF e tudo. Começamos a ser sondado por várias entidades que a gente queria dar um passo a mais. Né? E, na época, eu fiz contato com o Eduardo Terra, né? Sim. Ele era da FIA também, o Felizone, né? E tinha uma pessoa que dava aula lá, duas pessoas. Era o Stockler, que participava do MBA de varejo, e o Juarez Leão. Tá? Aí criei uma comissão e estruturamos o primeiro MBA de franchising, né? Onde tive o privilégio, né, de estar com me aproximar muito mais de você, inclusive, né, de todos. E aí e na primeira turma, isso foi muito interessante, né? Eu criei um grupo de notáveis. Para poder dar certo, a gente foi lá e vamos fazer um primeiro grupo de alunos. Sim. Então, eu mesmo que ajudei a montar junto com os outros o MBA, a gente participou. A gente fez da turma 1. Então, na turma 1, quem fazia parte da turma 1? Eu, o Stockler, Altino, Cristina Franco, o Arlan, que também já foi entrevistado por você aqui, tá certo? O Arlan, o André Friedheim, tá bom assim? Tá? A Melita, né? A Melita também fez parte, tá? A Ana Vec. Gente, ou seja, fizemos uma... Por quê? E era dessa base também a condição para as pessoas poderem dar nos próximos, tinha que ter participado. Como que você vai falar para entender? E assim foi a primeira turma, né? E estruturando. E logo depois disso, eu saí, mas quem deu continuidade a todo esse projeto foi o Juarez. Mas no meio dessa história já teve sua ida para o Rei do Mate. Já, não. O Rei do Mate, então vamos lá rapidinho. Sim. Você lembra que eu falei para você que eu vim montar um sistema para uma empresa? Sim. E a gente cresceu com franquia? Sim. Eu estava cheio de dúvidas. Uma coisa eu tinha certeza. Eu me apaixonei pelo sistema de franchise. Franchising era uma coisa maravilhosa, incrível. E outra certeza que eu tinha. Aquilo que eu tinha feito não dava para ser franchise. Não pelo modelo do negócio, mas pelo DNA que estava sendo feito em estrutura. Sim. Ou seja, foi mais um outro aprendizado que eu tive. Franchise, né? Não dá para todos. Não dá para todos. Dá para quase todos os modelos de negócio, mas não necessariamente depende muito do seu projeto. Depende disso. Então, e aí, eu comecei uma jornada, eu fui fazer, para poder me aprofundar mais, para conhecer, eu fui fazer o Instituto Franchising. A turma, se não entra a memória, acho que foi a turma quinta turma do Instituto Franchising. Foi em 1995. 1995. O Instituto Franchising era do Xerto do Riso. Sim. Do Xerto do Riso. Né? E aí onde fazia viagens internacionais para fazer visitas técnicas, empresas franqueadoras. Muito legal. Na minha turma, o Bomeni também estava fazendo, fez comigo a turma. Bomeni é o CEO do Bob's. Do Bob's, tá? Do BFFC. Né? Ou seja, né? Então, e aí, e quando eu voltei de lá, o Xerto e o Riso, que na época eram sócios, me convidaram para ser sócio deles, para dirigir o Instituto Franchising. Nossa. Né? Foi o Instituto Franchising. E aí, para mim, casou, né? Era um momento que eu estava num projeto novo, né? Assim, querendo me aprofundar mais em franchise, Aí eu fui para o Instituto Franchising e aí começou essa minha jornada também. Né? Então, foi em 1995 que eu fui para o Instituto Franchising. Saindo do Instituto Franchising, eu tive um período sabático. Né? Tempo, acho que porque todo mundo precisa disso na vida. Na época eu estava com 29 anos, 30 anos, e eu estava sendo levado. Todas as coisas estavam acontecendo. Sabe quando o rio vai te levando e as coisas vão acontecendo e com aquela emoção, e no final você não se sente dono dessa jornada. Então, por mais que eu tivesse, eu não era dono daquela jornada. Eu não tinha controle, eu era levado pela correnteza.
e eu queria ter controle desse processo. Era um momento foi de mudanças, de altos e baixos, por isso que eu tenho muita gratidão. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Marcelo Scherto, pelo Marcos Riso, o que eu aprendi com eles, né? Na época, assim, aprendi vida, aprendi a ser melhor profissional, tudo, com os erros, sabe? A gente apanha, Zé. A gente apanha. E ele, né? Então, aprender, né? Não é fácil. E eu aprendi muito com eles, errando. E passando desafio. Até questão de vida, porque na época, todo mundo sabe, no mercado eles eram sócios. Sim. E eles tiveram uma cisão. Imagina, você pega, na época eles eram os deuses do franchise, assim, no sentido, né? Vamos dizer, são ainda pessoas, né? Que tem toda isso aqui, mas no sentido, para nós ele tinha um peso, né? De tudo aquilo. Veja, todos os livros que eu li, que eu aprendi do franchise, eram com os dois. Você é convidado para ser sócio deles, participar de um processo. Você com essa idade, eu estou aqui, imagina quando eu tiver a idade deles, né? Se o Marcos estiver ouvindo isso, o Marcelo, ele vai me xingar. Não, vou mandar para ele. Manda para o Marcelo, aí ele vai falar assim, pô, tá me xingando. Não. E aí foi. E da mesma maneira, quando teve a separação da sociedade deles, também todo o processo. E eu estava no meio daquele turbilhão de coisas acontecendo. Eu falei, poxa, que eu vou, né? Como que eu... E na mesma hora eu já comecei a receber proposta de outras empresas. Parei e falei, se eu continuar, eu vou continuar nessa jornada. Aí eu fui para os Estados Unidos e tal, e aí resolvi casar. Então, qual a primeira decisão que eu tomei? Que eu ia casar. Foi assim que eu começou a ter um projeto pessoal de vida. Sim. Aí você vê como que muito louco, né? Essas coisas. E aí, quando eu E daí você já foi para o ano sabático, você casou... Nesse período, a vida é assim, né? Eu conheci a Elise em agosto, dia 19 de agosto. Em setembro, eu já estava com a minha viagem marcada para ir para Berkeley, para o final de setembro, início. Na época não tinha carta, não tinha e-mail, não tinha nada, era tudo por carta, né? E a gente o telefone era caríssimo. A gente ficou um mês junto, assim, mas não era nem namorar, a gente estava junto, a gente estava aquela, sabe, porque a gente foi uma coisa arrebatadora, foi gostosa, assim, mas não tinha. E aí eu fui para fora para pensar na minha vida. E neste projeto, né, que eu lá fui fazer um curso também, e nesse projeto que eu estava fora, eu fiquei em casa de família. Olha, com 30 anos eu resolvi ficar em casa de família, porque eu queria aprender inglês, eu não sabia falar inglês direito e tal. Não sei até hoje, né? Mas a gente fala, a gente se vira, né? Mas não é, mas para poder ter uma experiência, que não tinha, coisa que hoje é fácil para todo mundo. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Na época não era tão fácil. E eu queria ter um momento. E eu caí também... A vida da gente tem umas coisas, E eu caí numa família maravilhosa que me acolheu. Era para ser eu apenas estar lá com eles, mas eles me acolheram. E a gente virou amigo, inclusive, né, de vida. Todo ano eu vou para os Estados Unidos. Infelizmente, o último deles faleceu esse ano. Né? Então, mas faz parte da vida. Faz parte da vida, mas não importa. João, nessa jornada... Deixa eu só fazer um comentário aqui. O Eric, que sentou aí, a gente bateu, ele atribui muito o sucesso dele à sorte, né? Você viu o podcast, não, eu tive sorte. Cara, não é. Quando a alma é boa, atrai coisas boas, João. Então você não foi parar por acaso ali, porque é isso que você é. Né? Isso faz com que... Parece que é uma lambeção aqui, mas eu vou falar para você, esse cara aqui é do outro mundo, cara. Você não existe. Então, mas vamos lá. Então, rapidinho, que você pediu contar, eu falei, era muito longo, mas só que eu tenho que resumir. Boa. Vai lá. Mas pouca gente conhece essa história desse jeito que eu estou contando, tá bom, Zé? Então, isso aqui... E aí, quando eu fui para lá, minha vida começou, eu comecei a colocar em ordem minha vida, pensar nas coisas, o que eu queria, meus projetos de vida. E uma coisa eu tinha certeza. Eu queria começar uma nova jornada com uma família e tal. E eu estava me correspondendo por carta com a Elise. E aquele negócio começou a tomar uma dimensão. Aí ela veio passar o Natal comigo, lá em Berkeley. Só que detalhe, na época os bilhetes, era bilhete, era impresso, né? Sim. E como que ia fazer? E ela não estava conseguindo marcar a volta. Então ela não ia poder... Ela tinha ida, mas não tinha volta. Porque na época estava com muita dificuldade. Sim. Na mesma época, eu liguei pro Eloy, da Flytour. Sim. Você vê como que é o... Aí liguei pro Eloy, pedi pro Eloy, falei, Eloy, eu quero... Só que minha esposa está tentando vir... A Elise, minha namorada está aqui, e eu
Eu quero fazer uma surpresa para ela, só que ela não sabe. Só que, detalhe, eu quero antecipar a minha volta, que eu quero voltar junto com ela. Que eu vou fazer minha vida com ela. Ela não sabe disso. Ela não sabe. Então ela não pode saber. Como que ia fazer? Então eu tinha que emitir o bilhete. Sim. Então, primeira coisa, conseguiu fazer com que o bilhete dela fosse emitido. Sim. Mas só que tinha que trazer o meu bilhete de volta. Aí o Stockler, né, o Luiz Henrique, pegou, a gente na época tinha outros negócios e tal, ele falou, fez um envelope, falou, você precisa dar esse documento para o João assinar, que é muito importante ele assinar. Aí, e ela trouxe, lacrado. Lacrado. Ela trouxe o envelope no colo dela, né, sem saber que era passagem de volta. E lá eu fiz minha lua de mel com ela, né? Eu notifiquei a Elise que a gente ia morar junto, que a gente ia casar. Ela demorou para pensar, senão que concordou, né? Eu falei que a gente ia ter 4 filhos. Ela falou, mas não quero ter nenhum. Fechamos em 2. Foi no Pier 39, em São Francisco. E aí começou essa minha jornada, eu voltando para cá, querendo retomar minha vida, sabendo que eu ia com quem eu queria estar do lado, só que eu tinha novos desafios. E aí também que eu conhecia do franchise, na época que eu fui da comissão de ética, eu também fui da comissão de ética da BF por 4 anos. O Daniel Citron, que era o fundador da Francap, tinha recebido uma proposta para poder implantar no Brasil o primeiro real estate, que se chama Brasil Realty, que era do George Soros. Sim. Uma coisa muito grande, né? E ele era para ser o CFO dessa operação. E ele precisava de alguém para tocar a Francap. Só que, no caso, eu já tinha tido uma experiência com o Marcelo Cheiro, Marcos Riso. Em consultoria. Sim, mas também de sociedade. Eu estava num novo momento. Eu falei, Daniel, eu quero ter uma jornada tal. E a gente entrou num acordo. Então, e aí, foi assim que eu... Então, ele, na mesma época, a Cláudia Bittencourt, da Bittencourt Consultoria, também era de lá, cuidava da parte técnica, eu fui cuidar de toda a parte comercial, porque eu que tinha o contato com o mercado. Né? E tinha lá um outro sócio que ele tinha operado, que ele precisava, esse sócio que ele tinha não era do mercado. Então não tinha visibilidade, como eu e a Cláudia. Então ele precisava de um lado. E assim eu fiquei na Francap. Olha só como esse mundo é pequeno. Sim. Por 2 anos, quando eu resolvi, falei, não, eu vou tocar meu negócio. E eu abri minha empresa de consultoria, JBS Consultoria. Na mesma época, olha que coincidência, que a Cláudia também estava montando a Bittencourt Consultoria. 40 anos. Né? 30 anos. Estou falando coisa de 30 anos. Sim. E aí o que aconteceu? Nunca fiz cartão. Meus primeiros clientes foi Bob's, Yazigi, né? o Casa Campos, aqui de Campinas, né? O pessoal da Casa Campos, e vários outros, vários projetos. Eu nunca precisei fazer cartão. E comecei projetos. E aí surgiu a oportunidade, um cliente, meu menor cliente, me surgiu, que foi a Adriana Lima. Sim, Adri. Né? Que estava saindo de lá, e ela precisava ter alguém para ajudá-la, né? Para poder ajudar o Antônio Carlos no projeto. Que é o fundador. Que é o fundador, filho do seu Calil. E a Adriana Lima me indicou. E aí eu fui fazer um trabalho de consultoria para o Rei do Mate, né? Ajudando no processo, quando eles tinham 32 lojas franqueadas e umas 6 lojas próprias. Isso foi em 1998. E era o meu menor cliente. Eu ia uma vez por semana lá, passava meia tarde lá, ajudando, vendo as coisas, para reestruturar. Era o Antônio Carlos, a Cristina, velho, né? E uma mesa que era o do supervisor e a minha, só. E, né, e o seu Calil, que é o pai do Antônio Carlos, que fundou o Rei do Mate em 1978, tá? Ficava tocando a loja do centro da cidade junto com o Mário Sérgio, que é o outro sócio do Antônio Carlos. Sim. Então eram 3 sócios. Então o Rei do Mate tinha 3 sócios. O seu Calil, que foi o fundador do Rei do Mate em 1978, e o sistema de franquias, 3 sócios. O Mário Sérgio, que é primo do Antônio Carlos, né, filho da irmã do seu Calil, e aí o Antônio Carlos, cada um com 1/3, tocando a franquia. E eu fui ajudar com a minha experiência a colocar. E aí começou, Zé. E no final o Rei do Mate, o negócio de se envolver com pessoas do bem,
sabe? Que você se identifica com o projeto, o negócio começou a tomar... E tem outra coisa que eu aprendi na vida, né? Se você pega um bom terreno, com boas pessoas, com bons valores, qualquer coisa que você mexer pouco, vai dar bom resultado. E lá, apesar de ser uma rede pequena, uma série de coisas, tinha qualquer mudança que a gente fazia para melhorar, dava muito bom resultado, porque tinham pessoas sérias atrás. Sim. E, por outro lado, eu também conseguia dar minha cara para bater, porque eu confiava neles. Não sei se... Sim. Aí você começa a se envolver e, no final, ficamos com essa parceria já de 26 anos. Bom, e daí, pelas contas que eu falei inicialmente, são 25 selos de excelência consecutivos. Então, logo depois que vocês começaram, aí, vamos concorrer e aí vai, né? Porque acontece, eu falei, quando você faz esses ajustes, né, com consistência, né, então você consegue, você coloca objetivos. Então, a primeira coisa que eu digo, o selo de excelência franchise é uma coisa incrível. Não é só, obviamente, pelo reconhecimento, Zé. Ela é uma boa ferramenta que lhe ajuda a você tomar decisões estratégicas. Então, a gente já participava do selo desde o começo, não era para ter a nota, sabe, para poder ter o selo. Era para realmente saber o que o nosso público que eu poderia melhorar ou não. Sim. Então, eu começava com o selo, o que a gente pode melhorar, como o meu público, né, que é o nosso franqueado, está nos enxergando, o que a gente pode fazer, melhorar. Então, e por isso que eu acho que é um trabalho tão consistente do Rei do Mate. Né? Então, que a gente consegue ter. João, nesses desafios do Rei do Mate, quando você começa lá há 26 anos, onde que vocês esperavam chegar? Qual que foi o objetivo inicial? Quantas lojas, inclusive, vocês têm hoje? Qual que era o objetivo? Como que... Vamos lá. Como eu te falei, quando eu entrei no Rei do Mate... Tinha 30 e poucas lojas. Tinham 32 lojas, acho que 32 lojas franqueadas, um número parecido com outro, e mais 6 próprias. Eu acho que era um pouquinho mais, acho que era 36, porque ele tinha master franquia na época. Então, a primeira coisa que eu vi, que não dava para ter master franquia. Porque quando você tem master franquia, você está jogando por um terceiro a responsabilidade de ser o franqueador. Você está terceirizando e você tinha que ter escala. Então, a master franquia, ela se justifica com escala. E nós estamos falando de um outro Brasil. E aí, são coisas que você aprende. Eu tinha passado... Quando você teve o plano real, houve uma desestruturação completa de todos os modelos de negócio e financeiro. Antigamente, você queria ganhar dinheiro no varejo, em qualquer coisa, uma máxima, seja incompetente. Overnight. Quero ganhar muito dinheiro, seja competente. Então, até o incompetente ganhava dinheiro por causa do ganho financeiro, Zé. A verdade é essa. O overnight, como ela colocava no dia. Você não precisava fazer, você não precisava fazer conta de markup, você não precisava fazer nada. Só se você tivesse um pouquinho, 2 tic-tacs, você tinha que ganhar dinheiro, não tinha como. Isso que é o que destrói a economia, entendeu? Então, sim, você vive numa ilusão. Quando acabou a inflação, aí é o mundo real do empreendedor. Receitas, despesas, gestão. E começa a mudar. E como você teve uma questão no primeiro momento do plano real, isso não aconteceu, isso aconteceu com o mercado como um todo. Teve um volume muito grande de novos entrantes, né, de um novo consumidor, da classe média, que aumentou a classe média. Então, as empresas, no primeiro momento, estavam comendo a gordura daquele público novo que entrou. Mas só que eles não mudaram a gestão, eles continuaram com o mesmo pensamento, com a mesma maneira de agir e fazer as coisas de antes. Não se adaptaram. Algumas empresas tiveram essa visão. Primeira empresa aqui, então, que a gente tem que sempre aprender a olhar, e hoje para mim é uma referência em tudo, em gestão de pessoas, né, de marca, o Boticário. E na época, o Arthur e o Miguel, eu tinha muito contato com eles por causa da BF, eles tinham feito um movimento enxergando isso antes que todo mundo, e eles eram todos estruturados em master franquias, em distribuidores, porque na época você precisava ter um distribuidor para fornecer o produto para aquela região. Então, os franqueados deles eram master franqueados. Primeira coisa que o Arthur fez, detalhe, já era a maior empresa franqueadora do Brasil, tinha 1.000 e poucas lojas. Cortou a master franquia. Olha que loucura. Um negócio que está ganhando, que está vencendo, já era maior. Ele falou, virou a mesa. As margens vão diminuir. Porque as margens vão diminuir. Então ele precisava ter a força da escala. Então, por isso, ele tinha que ter controle da produção, controle da distribuição.
Então, chegou para todos os master franqueados e falou assim, olha, você não vai ser mais meu master franqueado. Você vai ser um franqueado. Ah, não quero. Então, tá bom, estou te avisando. Vencendo o seu contrato, eu não vou renovar com você. Ou você pode continuar comigo agora, nessa nova história, porque a gente não está querendo te prejudicar. A gente está querendo te dar oportunidade, senão a gente não vai ter negócio. Repara, eu não vou citar nomes aqui, vou citar do que deu certo. Sim. Do Boticário. Vários outros concorrentes de perfumaria que não fizeram esse movimento, hoje não estão aí para contar a história. Sim. Tem a marca, pode ter, mas não está aí para contar a história. Foi atropelado. Então, sinal que eles estavam certos. E esses master franqueados são hoje esses franqueados, multifranqueados. Sim. Porque eles mudaram, deixou de ser apenas, passou a operar mesmo na ponta. Que é o Eric, aí você vê o Roberto, você vê o Grupo Gentil, que são fortalezas, né? E hoje você tem no Boticário franqueados que faturam mais do que muito franqueador. Pois é. Do que muitas redes. Franqueados. Isso é importante. Então, só para você ver como são coisas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no Rei do Mate, apesar de ser numa escala completamente diferente, tirar as master franquias. Foco, porque você precisava ter escala. Acertar a questão do modelo financeiro. E a outra coisa que também que a gente trabalhou, né, foi aproveitar o ponto. Porque na época do mercado, Zé, e aí começa a história do Rei do Mate. Né? Assim, vamos dizer, o Antônio Carlos é uma pessoa brilhante. Com tudo que você vê hoje no Rei do Mate, como produto, marca, conceito, é o Antônio Carlos. Ele é o artista, você sabe, você vê, tem a alma dele, tem aquele jeito dele, então ele gosta daquilo. Né? Eu sou mais do lado estratégico de números, né, de relação com o franqueado, com o mercado, entender, amarrar. Cheguei junto com o Antônio, conversando, mostrando, olha, nós temos essas oportunidades aqui, esses desafios, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. E ele incorporou a ideia. Então, primeira coisa, o mercado inteiro, na época, estava enxugando as vitrines. Isso, o que eu falava é fazer fácil todo mundo enxergar. Como estava em crise, nós estamos falando em 1995, aí 96, 97, eu entrei em 98. Era no auge da crise do México, crise do Brasil, crise da Ásia. Os tigres asiáticos. Estava começando a explodir tudo. Né? E as pessoas começaram, para onde que eu vou correr? O que eu vou fazer? Tinha que fazer ajuste. Então, a primeira coisa que todo mundo começou a fazer no mercado, enxugar onde menos é mais. Sabe que você conhece onde menos é mais? Detalhe, antigamente era Rei do Mate, como a gente só vendia mate. Tinha outros produtos? Tinha pão de queijo? Tinha. Mas representava quanto do faturamento? 5% do faturamento? 95%, 98% do faturamento era mate. Que tinha ticket médio baixo. Sim. E precisava de muito giro. Só que a gente tinha uma marca muito forte, muito tradicional. Eu falei, Antônio, a gente precisa ter gente parando na loja, ficando na loja. Você precisa aumentar o ticket médio. Mas para esse cliente ficar na loja, ele precisa o quê? Consumir outras coisas. Café. Né? Já tinha café, já tinha outras coisas, mas faltava a gente. E aí então começou nessa ideia, o Antônio começou a pensar num projeto para deixar a loja mais quente, para começar a trazer, em vez de ser um negócio de alto giro, para trazer o cliente. Então a primeira loja que a gente fez neste conceito foi no shopping Vila Lobos. Tinha duas mesinhas lá para sentar, não importa, era o que representava. E começamos a colocar novos produtos, né? O Antônio desenvolveu o super copão, porque o mercado inteiro estava disputando pão de queijo. Pão de queijo pequenininho. Pão de queijo estava dando no café. Um café com um pão de queijo, um café com dois. Se a gente entrasse naquela briga, a gente ia matar. Então, como que a gente agrega produto? Aí o Antônio foi lá, a gente criou, né, o copão de pão de queijo, que é o copão de 12. Onde você caminhava com a nossa marca, carregando, que nem a gente tem um guia assim aqui, para comer pão de queijo, né? Ainda levava para casa, colecionando. E aí começou toda uma transformação. E hoje, então, resumindo para você, o que nós nos transformamos? Saímos de ser uma casa de mate, hoje somos a maior rede de casa de mate do país e uma das maiores de cafeteria. Nosso negócio é cafeteria. Então, hoje, vendemos mate, vendemos café, bebidas quentes, vendemos açaí, vendemos o pão de queijo, salgados. Sim. É um mix muito completo. Né? Temos 318 lojas, presente em 20
estados, né, contando já aí o Distrito Federal, né, são 19 estados, mas o Distrito Federal, são 193 franqueados Legal. para administrar todas essas 318 lojas, né? A idade média das nossas lojas é 12 anos. Nossa. A idade média dos nossos franqueados na rede, 10 anos. Isso porque entra gente nova e tem mortalidade, tem normal. Você vê a força. Sim. Então é uma rede muito, graças a Deus. Então, respondendo para você, nós nunca tivemos a preocupação de ser a maior, porque a gente quer que o nosso franqueado ganhe dinheiro. Sim. Então, é ter uma rede sustentável. Então, tanto que na pandemia, você acompanhou isso, Sim. que nós sofremos demais no nosso setor. Nós fechamos pouquíssima loja na pandemia. Eu fechei o mesmo número de lojas na pandemia do que a gente fecha normalmente no período normal. Não fechou nem mais nem menos. Nem mais nem menos, porque faz parte do ciclo do negócio. Sabe aqueles franqueados de baixa performance, que não se atualizam, que não investem no negócio, ou mesmo que deixa o negócio envelhecer? Esse tem. Infelizmente, você não consegue levar todo mundo acompanhando. Sim. Então, a gente faz como franqueador um papel de mostrar caminhos. É. Cabe ao franqueado empreender. Sim, deixa eu fazer um adendo aqui. Você que está buscando uma franquia, daí o cara fala assim, por que eu vou comprar uma franquia? Daí você encontra um franqueador que fala assim, meu objetivo é fazer você ganhar dinheiro. Você quer mais razão para você ser franqueado de uma boa rede? Eu vou falar de boas redes. Tem vários, tem mais de 4, segundo o PC Mauro que veio aqui, falou, tem mais de 4 mil no Brasil. Tem 4 mil no Brasil, 1.500 associados à BF e 230 com selo de excelência. Então, se você escolher uma boa rede de franquias, o franqueador vai estar honestamente querendo que você ganhe dinheiro. Ele não vai poder te prometer. Nenhum franqueador. O bom franqueador não promete sucesso. Sim. Não vai garantir sucesso. Um bom franqueador. Porque ser empresário envolve assumir riscos. E no mercado como o Brasil, você tem riscos. Então, obviamente, o que você consegue fazer é minimizar esse risco fazendo boas escolhas. Então, sabe uma coisa que eu acho interessante? O franchise é muito virtuoso e muito legal, porque você tem caminhos diferentes. Tem oportunidade para todo mundo. Óbvio, nosso caso do Rei do Mate é uma empresa tradicional. É uma empresa já estabelecida, então a gente consegue manter. Então, dá uma segurança maior? Dá. Mas isso não quer dizer que você não tenha excelentes oportunidades de novos negócios que te permitem crescer até mais. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Então, é questão de avaliar o quanto você está disposto a assumir esse risco ou não para aquelas oportunidades e colocar, para ter uma cobrança certa. O que eu falo aqui é alinhamento de expectativas. E um ponto bem interessante, nem toda franquia é bom para todo mundo. Por exemplo, meu melhor franqueado poderia ser um péssimo franqueado para você e vice-versa, porque é questão de perfil, identificação da cultura da empresa, o que é, como que eu vou me envolver nisso. Então, acho que essa escolha, aliás, participou do meu livro, Checklist Minha Franquia, que é o livro onde eu ajudo pessoas a escolher a franquia correta, pelo menos enxergar o negócio da maneira que precisa ser enxergado. Né, Gil? Sim. Porque uma coisa que é interessante, o franqueado hoje, que nem vamos lá, você mesmo já entrevistou o Eric aqui. Sim. A gente pode citar N outros Sim. multifranqueados. E como nós temos na nossa rede também, é uma coisa que a gente está fomentando muito, é esse espírito empreendedor. Um bom franqueado, ele tem que ter um espírito empreendedor. Ele tem que investir nele, novos conhecimentos, tecnologias, ele tem que estar atento. Por quê? O cara ele não vai administrar uma lojinha. Porque uma lojinha, vamos ser realista, é lei de sistemas. Sistema que não cresce e morre. Sim. Então você não pode se acomodar com aquele negócio único que você tem, daquela, tá bom assim, não vou mexer. Você tem que mexer, você vai ter que buscar outras oportunidades. Então, quando você tem franqueados que estão dispostos a evoluir, mudar, crescer com a empresa franqueadora, tudo fica mais fácil. O duro é quando a gente tem uma rede, ou mesmo franqueados, que isso acontece com todo mundo. Todos. Que eles se acomodam e aquela zona de conforto, ele, como está dando tudo certo, ele não quer mudar aquele jeito, porque, sabe, por causa da segurança. E isso é um perigo.
Isso também é um perigo para nós franqueadores. Então, nós franqueadores também não podemos achar que tudo está bom. Que nem você, agradeço suas palavras, sim, a gente reconhece que é uma coisa muito legal, né? Assim, reconhecer a melhor empresa franqueadora do Brasil, ter 25 selos de excelência em franchise, é legal, é. Mas a gente não se contenta com isso. Não sei se a gente Mostra sabe que o caminho. Estamos no caminho. Estamos no caminho, mas isso não quer dizer que a gente não precisa estar mudando e melhorando o processo. João, tem um ponto que eu sempre falo, que o franchise ele transforma as pessoas, transforma uma marca de um fundador em uma rede e dá oportunidade para a transformação de outras pessoas, ou seja, os franqueados. Você lembra de uma história obviamente você já participou de várias, mas uma história de algum franqueado que transformou a vida dele, que ele era uma pessoa assim, e aí você viu ela florescer abrindo loja? Você lembra de algum caso desse? De vários. Para os dois lados. Vamos lá. Nós vamos... acho que é importante a gente falar. Vamos falar de personas. Sim. E não de pessoas. Tá bom. Fecharam? Porque a gente consegue ter... Porque não é justo, né? A Sim. gente, em algumas situações, para a gente poder dar os dois exemplos. Sim, Zé. Várias situações, não só na nossa rede, como as outras de mercado, você vê pessoas que se... Quando você vai fazendo a primeira entrevista, você está lá junto, você pensa num negócio para ele que isso aqui vai ser uma limitação tal. E no final aquele cara se transforma. E chega da mesma maneira aquele cara que você acha que vai voar. Tem todo uma aparência, uma maneira de falar, tudo. E na hora que ele se põe de frente com o desafio, era um voo de galinha. Então, aconteceu de tudo. Então, João, como que você faz para minimizar, para descobrir? Só conhecendo as pessoas, estando junto. Infelizmente, tem coisas que é o risco também do empreendedor. Sim. Quanto melhor for o seu processo de seleção, óbvio que hoje, tanto que a gente já passou, Sim. a gente consegue identificar melhor isso. Mas isso não quer dizer que a gente não vai errar. Isso também não quer dizer que a gente não possa dar oportunidade para essas pessoas se transformarem, sabendo que aquela pessoa tem aquela característica que pode caminhar para aquilo. Você tem que ter transparência de chamar, conversar e mostrar seu ponto de vista. E se essa pessoa, como ela é uma boa, bem intencionada, ela quer acertar também, e estiver aberta para a crítica, Sim. ela não vai deixar acontecer. Então, eu já vi acontecer de todas as formas, do lado positivo, Zé, como também do lado ruim. Da mesma maneira, eu já peguei franqueados que estavam voando, Zé. Perdão. Voando, fazendo, vamos dar mais lojas para esse cara. E na hora que você deu a segunda loja, o desempenho caiu assustadoramente. E aí eu tive casos, e aí hoje eu tenho um caso assim, de franqueados, que no começo era até meio difícil fazer ele se entender a nossa comunicação, a forma, e estava só com uma loja. Aí ele foi para uma segunda, e eu estava até com medo de dar uma segunda loja para ele. Porque daquele jeito, será que... Só que quando eu dei a segunda loja, a terceira loja, ele viu que ele precisava mudar. O jeito que ele... E esse cara hoje tem, além de várias lojas do Rei do Mate, tem de vários outros negócios. Porque ele se transformou. Sim. Olha que interessante isso. Espetacular, espetacular. E uma das coisas que eu acho que... Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu tive uma experiência com o João e com uma comunidade de empreendedores. Foi no ano 2020, onde a gente teve a oportunidade de ir na IFA. A IFA é o maior congresso de franchise do mundo, dos Estados Unidos, a Associação Americana de Franchising. E aí foi em Orlando e a gente foi num grupo muito unido, pré-pandemia total, né, João? Foi bem assim, antes da pandemia, foi em fevereiro de 2020. E daí a gente volta com um senso de comunidade muito forte. E aí o João passou por talvez uma das maiores dificuldades que você teve, né, João? Pegou o Covid, ficou internado, a gente teve uma dificuldade muito grande. Na verdade, você teve essa dificuldade muito grande de recuperação, ficou bastante comprometido. E aí voltou, conseguiu retomar todas as suas atividades até que recebeu o prêmio de melhor franqueador 2023. João, conta para mim como que foi isso, como foi essa superação, porque eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra.
Vamos lá. Eu acho que a gente se conhece, né, há um tempinho, Zé. Eu acho que a vida da gente cria pontes. Né? Então, são conexões. E eu não tenho dúvida que se eu estou hoje aqui, é porque eu tive muita gente rezando, torcendo por mim. Então, eu tenho certeza disso. Mas mais do que isso, não era só as orações, a energia positiva que todo mundo está. É o querer estar junto. Então, quando eu passei, então, só para as pessoas entenderem, eu fiquei 131 dias hospitalizado. Né? Isso porque eu fugi do hospital. Minha esposa assinou. É verdade, você sabe. Ela assinou um termo para poder sair da clínica de reabilitação. Né? Eu fiquei. Foram 90 dias entubado, né? Fiz tráqueo, né? E deu 97 no hospital. E mais 40 dias numa clínica de reabilitação para aprender a andar. Fazer coisas básicas, né? Então vamos lá. Então foi um processo. Foi muito difícil, Zé. Foi. Era uma luta. Nesse caso, eu te digo, foi uma escolha. Viver foi uma escolha. Que era mais fácil, sabe, desistir. Mas quando você pensa, quando você faz coisas que você gosta, eu gosto do que eu faço, Zé. Eu gosto do meu trabalho. Então, para mim, eu acordo de manhã, não é. Sabe, o que eu vou fazer? Pô, eu vou trabalhar. Pô, eu vou me relacionar com os franqueados. E eu vou conhecer gente, eu vou me relacionar com vocês, que nem você, aquele senso de comunidade. Vê que coisa maravilhosa. Nós passamos 20 dias juntos, como se fosse mesmo uma comunidade. Né? Foi fortíssimo, uma né? Família, uma família, uma coisa empreendedores. Empreendedores e tal. E essas coisas ajudam, somam. Então, a mensagem que eu posso dizer, o que eu aprendi de tudo isso? Como é bom cultivar amigos. Como é bom aproveitar cada momento. Eu não fico vivendo, Zé, do amanhã, que ainda não tenho. Eu vivo hoje. Óbvio que eu sei o que eu quero para o meu amanhã. Eu tenho que ter o rumo, eu tenho que saber o caminho. Mas não adianta eu só ficar pensando onde eu quero chegar se eu não estiver curtindo aqui agora. Então, se eu não estiver com você de alma aqui agora, eu estou de coração com você. Sim. Né? Então, está curtindo. E eu descobri uma coisa. Aquilo que eu estava passando fazia parte da minha jornada. Então, eu tinha duas maneiras de enxergar. Ou do lado do fracasso, de todas as dificuldades, ou porque eu estava passando aquilo, porque valia a pena. Não sei, é que nem correr. Sim. Não é que você vai pensar, vou correr uma maratona, uma meia maratona, quando antes de... Que isso é uma coisa que eu ainda não fiz, mas vou voltar, né? Correr, você vai ver. Não, vai ser 5 quilômetros, mas vou correr. Deus quiser. Mas eu nunca vou esquecer, quando eu começava os 500 primeiros metros, era um sacrifício. 1 quilômetro. O que eu estou fazendo aqui? Mas na hora que você começa a curtir aquela jornada, entrar no ritmo, sabe? Faz parte do processo, até aquilo. De uma certa forma, vou dizer para você, o que eu estava passando, eu tentava jogar o lado positivo. Então, eu tinha duas maneiras. Ou eu via o lado ruim, ou eu via a oportunidade que eu tinha. E eu tentava enxergar a oportunidade mesmo na dificuldade. Eu fui muito acolhido. É uma gratidão enorme pelos enfermeiros. Sim. Então, quando eu estava lá, Zé, eu não mexia as mãos, não mexia nada. Fiquei, né? E você ficava bastante tempo acordado, consciente? Os primeiros 20 dias foi em coma induzido. Apesar que eu sabia tudo o que estava acontecendo. Só que era num mundo paralelo. Sim. É muito louco. Então, assim. Mas depois que aí quando eu fiz a tráqueo, aí eu começava o processo, né? Então era acompanhando. Óbvio que eu tinha muitas drogas por causa da dificuldade de respirar, uma série de coisas. Mas as enfermeiras, o carinho, a atenção. Então eu comecei a valorizar aquilo, a dignidade que eles me faziam. Então, momento algum, o cuidado que eles tinham comigo, as pessoas. A minha esposa ficou comigo 3 meses no hospital do meu lado. Hoje eu falo para todo mundo, eu falo, eu estou vivo por causa da minha esposa. Porque na época, como eu estava com a tráqueo, eu engasgava. Só que não é se você está entupido, imagina só, você só tem um lugar para respirar, pequenininho aqui. Se entrar e qualquer coisa, né? Imagina então a quantidade de catarro que tinha no meu pulmão, que estava 100% tomado, que eu fiquei com a máquina 90 dias com máquina. Era um volume assustador. Aí engasgava, só que tinha quantas outras pessoas estavam na mesma situação que eu? Quantos enfermeiros? Não tinha 2 enfermeiros para cada paciente, era o contrário.
Então eles só vinham me acudir quando o negócio já estava pitando, bem, os batimentos cardíacos a 180, tal, quando já estava para... Aquele negócio assim, quando já estava para indo para o Belém, que eles chegaram lá e puxavam, né? Tiravam, desentupiam, tal. Então imagina você passar isso, você achar que você vai morrer umas 6, 7 vezes por dia. Meu Deus. Então era uma coisa pesada. Aí minha esposa foi me visitar na UTI, que liberaram, depois que eu saí da UTI Covid, eu fui para não Covid, e ela, quando ela percebia que eu estava engasgado alguma coisa, ela já chamava alguém. Então era mais rápido, me dava um alívio. Sim. E aí eu falei assim, agora eu vou viver. E ela percebeu isso e ela não saiu do meu lado por 3 meses. Ficou morando lá no hospital comigo, lá cuidando de mim. Espetacular. Então eu tenho... Então apesar... Eu agradeço a sua oração, né? A Nossa Senhora, todo mundo, mas a Elise me ajudou também a estar aqui. A gente deu força através dessa energia para ela também superar, porque não é fácil você ver o seu marido assim. Fica até emocionado. Porque... Sim. E aí você conseguiu sair, aos poucos foi se reabilitando, retomou as suas atividades devagar, no seu tempo, e aí não teve uma pessoa o ano passado no Selo de Excelência que não chorou vendo você levantar aquele Selo de Excelência como melhor franqueador. Fico até emocionado, porque a gente fez parte dessa trajetória. Espetacular. E como que foi para você? É difícil falar, porque uma realização de um sonho, né? O reconhecimento, óbvio, a gente, que nem eu falei, a gente não fica fazendo... que eu te falei, eu não fico fazendo as coisas para ganhar o prêmio. Mas quando você ganha o prêmio... né? É o reconhecimento. É isso que é muito louco. Né? Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Não, você faz porque você acredita. Tudo aquilo que a gente fez, não o Rei do Mate. Gente, outra coisa, Zé. Aquele prêmio, né? Ele tem um peso para mim pessoal, no sentido da jornada do que eu passei. Mas ele não é um prêmio meu. Ele é um prêmio do Antônio, ele é um prêmio da Adriana, ele é um prêmio do Mário Sérgio, ele é da Cristina, da Ana, do Ricardo, né? De todos os franqueados. Todos os franqueados. Né? Então, ou seja, nós temos é uma equipe que se ama, que ama o que faz, que acredita na gente e com todas as dificuldades. Então foi um trabalho de muita gente. Então seria egoísmo da minha parte falar assim, não, porque todo mundo construiu aquilo numa jornada. E eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa jornada. Sim. E obviamente que cada um deve ter tido um sentimento diferente, teve um peso diferente, porque as suas histórias são diferentes. O Antônio, que estava lá ganhando aquele prêmio... Desde o começo. Desde o começo, mas em homenagem ao pai dele que tinha falecido em 2020, faleceu o pai do Antônio Carlos, seu Calil, que foi o fundador do Rei do Mate. Então imagina para o Antônio Carlos receber aquele prêmio pela história, por tudo que o pai dele fez por ele. Estou dando um exemplo aqui, como as conexões. Então, quando você pensa, quando eu recebi aquele prêmio, na hora que eu estava lá, eu estava numa euforia, primeiro de compartilhar com vocês. Você viu a minha alegria de abraçar todos vocês. Sim. Ser recebido. O maior prêmio que eu recebi foi ver todos vocês, todo mundo, sem exceção, querendo subir lá no palco para me beijar, me abraçar, a pessoa João. Sim. Então eu sabia que, na realidade, lá era o amor, né? A amizade de tudo aquilo da jornada que foi construída junto nesses 30 anos de franchise. Então, o prêmio para mim teve este sentido. Como acho que para cada uma das pessoas que estavam recebendo lá tinha um sentido diferente, né? Sim. Então mas para mim foi o máximo. Não. Foi assim no sentido mais o carinho que eu recebi de vocês, o carinho que eu recebi de todos vocês, foi uma coisa. Eu tive aqui também o Felipe, que esse ano ganhou como melhor franqueador através da BF, pela Maria Brasileira. E uma das coisas que eu percebo é que muitas, assim, os CEOs dessas redes de sucesso são muito generosos. Você, como diretor de franquias, a generosidade é extrema. O Felipe, cara, só o olhar, né,
de uma maneira muito carinhosa, não só para os franqueados, olhar para os clientes. Será que... por que eu vou fazer o potão? Porque é melhor para eu vender ou melhor para o cliente? Eu já comi vários, é uma delícia, porque você vai, né? A família compartilha ali. E assim, é esse olhar para as pessoas, João, independente se é franqueado, se é cliente, se é fornecedor, se é amigo, se é colaborador, né? O que eu posso ajudar. Tem uma passagem também que eu vejo que você... Assim, o quanto o sistema de franquias na área de alimentação ganhou com você. Porque você foi o coordenador, criou lá o movimento da NRA, que é o maior encontro de alimentação dos Estados Unidos, em Chicago. Né? Você, todo ano ia lá batia o cartão. Então, esse ano, no nosso evento da ABF, tinha 300 pessoas. No grupo Galunion, que é junto com a ABF, 200 pessoas na nossa missão. E no evento da ABF, 300 esse ano. E começou com uma ida de alguns amigos do sistema de franchising, né? Sim. O Sadak, né? Estamos falando aqui do Bomeni e vários outros do sistema de alimentação. A gente se encontrava, vamos para Chicago, que tinha uma feira de alimentação, e começou assim. E aí da mesma maneira que na ABF, nós começamos a ter algumas demandas. Olha que é importante a gente falar. Posso falar um pouquinho do comitê Claro, de cara. food? Acho que é importante. A gente vai, não sei quando você vai ver esse podcast, mas a gente está prestes a acontecer a Franchise Week de 2024, onde a gente tem a ABF promove o maior encontro de redes, onde você tem comitê de micro franquia, que eu participo, vou ter um painel lá, e expansão... E vai ter o seminário de food também, no dia 24. Sim. Que, inclusive, dia 24 é meu aniversário, viu, Zé? Quero parabéns. Vou fazer 60 anos. Poxa, 60 anos, que jeitinho, né, de menino, né? 60 anos. Vai lá. O que acontece? Olha que coisa interessante, como que é o ambiente... quando você tem uma associação, na realidade, com valores. Há 27 anos, teve uma lei do governo estadual da emissão, da obrigatoriedade da emissão do cupom fiscal. Ou seja, tudo que era emitido tinha que ser registrado e já ia para as nuvens. Imagina 27 anos que não tinha internet, as impressoras, para imprimir um cupom, demorava 30, 40 segundos. Sabe, que era matricial. E daí tinha que conectar via modem, tinha que conectar. Então, uma transação de caixa demorava 2 minutos. Lei de fila. Se você está numa praça de alimentação, você tinha 70 atendimentos naquele caixa na hora do almoço, o último cara que estava comprando só ia estar pagando a conta às 6 da tarde. É lei de fila. Não é? Concorda? Só fazer conta. Então, ou seja, o governo estava com uma ideia certa, boa, mas só que não dava para aplicar. Ela não era a realidade. Para os caras que não pagavam imposto, que não faziam nada, era fácil. Eles não cumpriam mesmo. Opa. Ixi, fiz besteira, hein? Vem o João. Ixi, aqui, ó. Ela acabou de falar aqui, ó. Não, mas... Aí já vai ficando, já fica no registro aqui. Os erros da gravação aqui, né? Vambora. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? Nós nos reunimos com esse desafio. Sim. Pô, como a gente vai fazer? Aí nos encontramos um grupo de franqueadores do setor de alimentação que estavam preocupados com isso. Conseguimos, através... eu conheço uma pessoa da Preste. A Preste era a Associação Paulista de Restaurantes, que Sim. hoje se transformou ANR, Associação Nacional de Restaurantes. Tá? E aí a gente conseguiu uma ponte com eles para ter contato, para poder chegar no governo estadual, para explicar que a gente não era contra a lei, mas apenas que ela não estava aplicável daquela maneira. E aí, o que aconteceu? Pode deixar. Não, pode deixar, não tem problema. Não está pegando ali. Não tem problema. Vamos embora. Então, aí só para quem não está vendo aqui, que eu deixei cair água aqui, tá bom, gente? Eu derrubei tudo aqui. Fica tranquilo. Então, tá bom? Então, pronto, não tem problema. Tá? E aí, o que aconteceu? Dessa demanda, conseguimos fazer com que o secretário e o governador mudassem a lei para você não precisar emitir na hora. Você podia emitir no horário de pico.
você estava desobrigado. Sim. Você tinha que transmitir. Você juntava toda a sua venda Do dia e mandava de uma única vez. Sim. Foi assim que surgiu, inclusive, o SAT. Olha, você vê como... E começou de uma área, né? de uma demanda dos empresários. E da mesma maneira que deu certo essa mobilização nossa, até o Shiba também estava participando desse processo, né? O Shiba, tá? Entre outros. E aí o que aconteceu? Começou a surgir outras demandas. E então a gente começou aí, este grupo começou a se reunir com frequência para ver quais eram os pontos comuns que a gente podia estar trabalhando numa agenda positiva. E para começar a ter representatividade desse grupo, a gente falou, o que a gente representa, né? A gente precisava ter uma pesquisa para saber quanto que a gente pregava, quanto que faturava, quanto que estava, para poder mostrar, olha, quem nós somos. Então foi assim que começou. Então, chamava Grupo Setorial de Food Service da BF. Foi o primeiro grupo. Sim. Antigamente tinha um outro de educação. Tá? Mas começou esse grupo há 27 anos. E aí a gente começou a ir para Chicago, aí começou a tomar uma dimensão maior, profissionalizar, e hoje já virou inclusive você faz parte, sim, de exemplo para os outros comitês, não é? Sim. Aí a BF incorporou, que era esse grupo informal que nós tínhamos dentro da BF, que tinha uma representatividade grande, como modelo, que hoje eu acho que são uns 13 outros comitês, sim, de vários, sim, tem de microfranquias, tem vários outros. E a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás, e eu sou até hoje coordenador desse comitê. Meu Deus. Então, né? No comitê de food service da BF. Então é isso, um cara que tem uma história incrível, que conseguiu transformar uma rede pequena numa rede grande de qualidade, tanto é que ganhou o selo, passou por dificuldades tremendas. E eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas que estão buscando franquia, mais uma vez, quando você vai buscar uma rede de franquias, o mais importante é você saber quem está do seu lado. Quem são as pessoas que estão na trincheira com você. É mais importante do que saber quem é seu concorrente. Mais importante saber quem é seu concorrente no mercado, quem que está do seu lado. E aí você, junto com a Adriana, que representam essa alma do Rei do Mate, posso dizer assim, cara, se você estiver buscando uma franquia e quiser incorporar essa alma de colaboração, generosidade, tá aí uma oportunidade para você. Né? Você citou até um nome que é importante, né? Também é mandar um beijo para a Adriana. Né? A Adriana saiu do Rei do Mate. Sim, né? Sei. Então ela tá... Se aposentou do Rei do Mate. Na realidade, ela está no período sabático dela. Ela está no período sabático, mas é uma pessoa também que faz parte dessa história. Né? Então é também uma gratidão de fazer uma boa dupla do franchise. Sim. Lá, né? Então, um beijo para Adriana. Tá jogando golfe já? Todo o Eric. Sabe que a gente... Acho que todo mundo precisa ter algumas atividades para poder conseguir canalizar. Sim. Eu sou um pouquinho ansioso, né? Vocês viram até pela água, né? Que eu já derrubei aqui, falo com as mãos. E a primeira recomendação que ela deu, isso que foi engraçado, né? Eu falo assim, olha, cuidado para não falar com as mãos. Mal sabia ela com quem que ela estava falando, né? Mas você também já pediu desculpa adiantada. Já pedi desculpa. Então a gente tem que ter algumas atividades para poder, porque a pressão é muito grande. Sim. É muita coisa acontecendo, então você precisa ter esse processo. Eu tenho 2 hobbies. Um é o golfe, tá certo? E o outro é cozinhar. Meu Deus do céu. Então, a diferença é, quando eu vou cozinhar, eu entro na cozinha, eu desligo na hora. Né? É automático esse processo. Eu fico centrado, eu consigo relaxar. Já no golfe, é um processo de transformação. Eu tenho que me concentrar tacada por tacada, movimentos, entendeu? Então é um processo, é como se fosse uma meditação, vamos dizer. Eu gosto demais do golfe, sou muito grato ao golfe. Né? Inclusive, quando eu estava lá, uma das coisas que eu queria fazer é jogar golfe. Eu ficava me imaginando dando tacadas, eu ficava me imaginando jogando. Aí você fala, todas essas coisas te ajudam, te dá força. Sim. Não é querer sair dali, de onde eu estava. Então você fala, não, João, onde você arranjou forças, né? Em todas essas coisas que você vai construindo, que você vai fazendo, né? Então, a única coisa que eu digo, você tem que fazer com amor. Sim. Ponto. Se você faz com amor,
tudo fica mais fácil. Não, sem dúvida. Eu também tenho meu hobby é andar a cavalo. Não sei se você sabe, né? Cavalo marchador. Eu fiz uma viagem agora, João, de 7 dias a cavalo. Fomos de Piracaia até Aparecida do Norte. Se você não tiver esse hobby, se você não tiver as coisas que você precisa para poder, inclusive, pensar no negócio, pensar em você como pessoa, na sua família, fica difícil. João, para finalizar, eu quero que você dê uma dica para o empreendedor. Por tudo que você já passou, alguém que está buscando uma franquia, o que você falaria para essa pessoa hoje, independente da marca, independente do negócio? Primeira coisa, eu acho que não existe fórmula secreta para o sucesso que não seja trabalho. Ponto. Não é fácil. Então, concordo com você, a sorte acompanha, né? Quem faz a lição de casa. A verdade é essa. Então, e eu acho que a dica, planejamento. As pessoas, você precisa ter paixão, você precisa querer. Se você não quer, você não vai ter força. Se você não quer, você não vai ter força para superar as dificuldades. Então, acho que sim, você precisa ter essa gana, essa vontade, o querer. Mas não basta só ter isso. Tem que ter profissionalismo, tem que ter gestão, tem que ter um olhar apurado. Mas, João, eu não sei isso. Aí que está a vantagem do franchise. Você tem alguém que te ensine, que vai te mostrar o caminho. Então, minha sugestão para esse empreendedor, caso ele esteja optando pelo sistema de franchising, busque o parceiro que seja complementar aquilo que ele é mais fraco. Sim. Né? É isso. Então, eu acho que essa seria a dica. Mas não, eu quero ser um empreendedor independente. Beleza. Então, vai atrás de todas as competências que você vai ter que, né, você vai ter que ter. Eu acho que é investir. Acho que o conhecimento, rapidamente aqui, só para finalizar, o investimento em conhecimento é importante porque os negócios estão mudando muito rápido. O que antigamente a gente demorava, eu podia me dar o luxo de mudar a cada 5 anos, 6 anos, agora é meses. Olha lá. Olha, é anos, assim, você já tem que estar com um olhar diferente. Então, eu não posso contar para você a mesma história de hoje, no ano que vem, que a chance de dar errado vai ser enorme. Sim. Então, assim, a gente tem que estar aberto à mudança e à transformação. Então, eu arranjo um parceiro que esteja disposto a te ajudar nessa transformação. Legal. Para saber mais sobre a franquia do Rei do Mate, a gente vai deixar na descrição aqui. E aí você entra lá, se cadastra, passa pelo processo seletivo, vai buscar o ponto. Se tiver uma localidade, muitas vezes já não tem mais possibilidade, mas eu recomendo que conheça sua franquia. E aí eu prometi, João, que o pessoal que ficasse até o final ia ganhar um presente. Então vamos lá, mas tem uma tarefinha para você. Vai lá no meu no Instagram, Zé das Franquias, onde eu produzo conteúdo para você, sim, independente da marca, da franquia que você está buscando. Eu faço um conteúdo explicando o que é circular de oferta, o que é a lei de franquias, quais são as bandeiras vermelhas aí que você tem que olhar e falar assim, poxa, esse negócio tá meio esquisito. Então, lá eu coloco realmente conteúdo muito aberto para você. Então, vai lá, me segue e manda no meu inbox, manda lá, quero o livro, e o meu livro, Checklist Minha Franquia, eu vou te mandar para você fazer download. Esse livro já teve mais de 15 mil downloads na segunda edição. Então é assim, muito legal. Acredito que já ajudou muita gente a escolher certo e principalmente sair de roubada, porque tem. E não é porque, às vezes, a minha marca ela pode ser roubada por algumas pessoas que não têm o perfil. Né? E aí é ruim para ele, ruim para mim. Sim. Então acho que esse é o ponto. Então muito obrigado, João. Cara, um orgulho tremendo ter você aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Isso aí, valeu, pessoal. Dá uma olhada aí. Tá inscrito? Deixa seu like e comenta aqui. Gostou? Quer mais conteúdo como esse? Escreve aí embaixo. Abraço.